Fala, Fogão! Desde que o Juan estreou como profissional do Botafogo e passou a integrar o plantel alvinegro, toda a torcida do Botafogo passou a criar uma grande expectativa em cima da nossa jovem revelação. Afinal de contas, era um jogador que fazia a função do 10, tinha um bom chute de fora da área, sabia fazer as triangulações e as infiltrações por dentro, batia a bola parada, enfim, tinha características e qualidades que chamaram a nossa atenção. Tanto é que quando o Juan foi alçado aos profissionais em 2019, lançado na fogueira ainda por cima, porque o Botafogo estava brigando contra o rebaixamento, foi ele o responsável por ter feito o gol contra a Chapecoense, que no fim das contas acabou mantendo o Botafogo na primeira divisão. Aquele toquezinho à la Romário por cima do goleiro, não estou comparando Romário e Juan, Juan e Romário naturalmente, mas o toquezinho diante do goleiro da Chapecoense naquele jogo foi sim o toque à la Romário. Aquele toquezinho por cima que deixa o goleiro na saudade e foi um gol muito importante. Com toda certeza, isso cria uma expectativa no torcedor. Como seria o Juan em 2020, depois dele passar uma pré-temporada inteira com os profissionais, já tendo tido essa experiência de 2019, já tendo atuado bastante naquele final de Campeonato Brasileiro. Tudo isso gera essa expectativa, essa ansiedade de ver como a nossa jovem revelação vai se comportar para fazer uma temporada de afirmação em 2020. 2020 veio, a temporada começou, o Juan até começou como titular, só que logo na sequência saiu do time para não voltar mais. Chegou um ponto, inclusive, que a torcida começou a se questionar. Cadê o Juan? O Juan foi emprestado, saiu do Botafogo, porque ele sequer era relacionado. E aí depois ele volta com o Paulo Autuori já, volta no amistoso contra o Fluminense, vai bem naquela partida, só que na sequência, a gente imaginando que o Juan poderia voltar diferente, ele volta a fazer atuações muito abaixo daquilo que a torcida espera. E aí, de forma muito natural, vem as críticas. O Juan não serve pro Botafogo, esse garoto é muito ruim, ele não tem qualidade, isso aí é uma enganação, coisas naturais que acontecem no futebol profissional. A nossa torcida costuma ter paciência com os jogadores da base até a segunda página, verdade seja dita. Se o jogador começa a errar muito, a gente já fala que o jogador não serve. E isso acontece direto, a gente tem que reconhecer. Pode acontecer, por exemplo, com o Matheus Nascimento. Hoje o garoto de 16 anos está integrando os profissionais, está sendo relacionado para ir pegando esse clima de jogo profissional e tal. Mas se o garoto passa a atuar numa posição que não é a dele, ou mesmo na dele, de centroavante, e não joga nada, logo a nossa torcida vai falar que isso aí é uma grande enganação, mais uma revelação de General Severiano. É o tipo de coisa que a gente costuma escutar. Enfim, são coisas que acontecem, não é exclusivo da torcida do Botafogo. Todo torcedor de todos os times é assim. O garoto surge, vai bem, fica aquela expectativa, começa a jogar nada, aí todo mundo começa a criticar. Isso é natural de acontecer. Só que eu acho o seguinte, o Juan no profissional, em momento algum, ele atuou na função que ele fazia na categoria de base. Que função era essa? 10 por dentro, onde hoje, teoricamente, atuaria o Bruno Nazário, certo? O Juan no profissional, ele sempre foi escalado como ponta. Os treinadores, seja o Alberto Valentim, seja o Paulo Autuori, exigiam do Juan uma característica que ele não tem. Para você atuar na ponta, você tem que ser veloz. Compara a velocidade do Juan com a do Luiz Henrique. Chega a ser ridículo você fazer essa comparação, porque não tem como. O Juan é muito mais lento do que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique dá o tapa na frente, ele saiu 3 metros atrás do Rodrigo Caio e chegou 2 metros à frente. Só para você ter uma ideia. O Juan, se desse o tapa na frente, o Rodrigo Caio roubava aquela bola com uma facilidade incrível. Como tirar doce de criança. A verdade é essa. Então o Juan está sendo exigido numa função que não é a dele. A gente pode entrar em outro debate. Ah, mas tecnicamente o Juan também não está entregando nada, está errando muito passe, toma as decisões erradas, faz um monte de coisa aí que não dá em nada. Sim, isso realmente acontece. Mas isso é traço de um jogador que carece de confiança. Quando você tem que fazer uma função que não é a sua, que você não está habituado a fazer, a chance de você jogar mal é muito maior. Não estou dizendo aqui que se o Juan atuasse na função de 10, ele ia arrebentar, ele ia ser um craque. Não estou falando isso. Eu estou simplesmente dizendo que os treinadores têm que parar de exigir do Juan uma coisa que ele não é capaz de entregar. O Juan não é capaz de jogar na ponta, seja esquerda, seja direita. O Juan era 10, atuava por dentro, com boa finalização de fora da área, batendo a bola parada, fazendo gols de bola parada, triangulação, infiltração por dentro e, eventualmente, na movimentação da equipe, ele caía por um lado e caía pelo outro. A fase técnica do Juan não é boa, mas no meu ponto de vista, a gente precisa cobrar que o jogador atue na sua função.
não fazendo uma função que não é a dele, tá fora da característica, ele não tem capacidade física, velocidade, não tem resistência também para ficar indo e voltando. Pode reparar, o Juan não tem essa capacidade física de ficar fazendo corredor lateral, volta para ajudar lá atrás, ataca de novo, tudo com o mesmo gás. Não é a dele. E aí a gente vai queimando um jogador por utilizá-lo fora da função dele, fora daquela função que a gente de fato poderia cobrar. Imagina, por exemplo, o Matheus Nascimento, que todo mundo sabe é centroavante, ele começar a atuar como profissional, como ponta. Aí ele começa a jogar mal. Tudo bem, nas primeiras partidas a gente fala, pô, Matheus Nascimento tá fora de posição, Matheus Nascimento tá fora de posição. Passa um tempo ele jogando mal, o que vai acontecer? A paciência da nossa torcida vai pro saco. Então eu tô levantando essa bola aqui porque o Paulo Autuori e o jogador deveriam chegar num combinado ali. Deveriam conversar, o Juan também se posicionar. Acho que falta às vezes aos jogadores se posicionar. Pô, professor, eu não sei fazer essa função. Eu tô fazendo uma função aqui que eu não consigo desempenhar. Tá pedindo para fazer uma coisa que eu não consigo. Só que o jogador, claro, ele quer jogar. Então quando surge a oportunidade de atuar na ponta, não, vambora. Não é assim. Se você começa a jogar numa função que você não sabe fazer, você vai se queimar. E o Juan já tá ficando mais do que queimado com a nossa torcida. A torcida já não tem mais paciência. Quando falam, vai entrar o Juan, meu Deus do céu, vai entrar o Juan. É ou não é? A gente tem que dar uma oportunidade pro Juan atuando na função do Nazário. Se o Nazário não puder jogar, já que o Autuori não quer colocar o Honda naquela função, que é a minha função também preferida pro Japa, acredito que ele agregaria muito mais ao nosso time, atuando próximo da grande área adversária. Já que ele não quer fazer isso, o Autuori, então que quando o Nazário não puder jogar, ele faça um teste. Já não testou o Juan pela ponta direita, pela ponta esquerda? Então testa. Deixa o jogador jogar livre ali na função que ele fazia na base. Vai que ele reencontra o melhor futebol. Aquele futebol que criou a expectativa na torcida de que a gente tinha sim ali uma jovem revelação que poderia fazer a diferença com a nossa camisa. Quem sabe, né? Só que aí cabe ao Autuori e ao próprio jogador chegarem nesse entendimento. E você, Fogão, o que você acha desse tema? Você também concorda comigo que o Juan vem atuando sistematicamente numa posição, seja pela ponta esquerda, seja pela ponta direita, que não é a dele, já que ele não tem característica para fazer essa função? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora, o botão tá logo aí abaixo, clica no sininho depois para ativar todas as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma novidade por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.